Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Gestão Escolar. Hoje estamos aí no tema da aula 4, a função administrativa da escola. Comparado com o tema anterior, que era Gestão Democrática, essa aula é bem curtinha, bem fácil de aprender, né, esse conteúdo. E quando ele cai em concurso público, é aquela questão que 99% dos candidatos vão acertar, tá bom? Então, quando a gente fala em administração, né, a função administrativa da escola, a gente pensa sempre nessas perguntas assim: como a escola se organiza para funcionar de forma eficiente e garantir a aprendizagem? A gente passa a vida inteira na escola, sabe que existe um calendário. Na verdade, a gente só lembra mais que existe um calendário escolar, né, quando a gente é aluno. Mas ali dentro da organização da escola existem diversos documentos que às vezes a gente passa como aluno e nem se dá conta de que existe um regimento escolar, que existe um regimento disciplinar discente, né? Então a gente vai falar um pouco desses documentos aí que corroboram para a organização do tempo escolar da escola, tá? Então, a função administrativa sustenta a dimensão pedagógica. Sem organização não há qualidade educacional. A parte administrativa não é uma burocracia vazia. Ela vai, então, criar as condições para que o trabalho pedagógico aconteça e, né, através desses documentos, não fica assim um disse-me-disse. Fulano disse que é para fazer dessa maneira. Não, mas espera aí. Existe um documento criado de forma coletiva que diz o que é para ser feito, porque às vezes um gestor passa e aí aquelas normas elas devem continuar sendo seguidas, para não ficar uma coisa só daquele gestor que está ali naquele momento administrando a escola, tá bom? Então a estrutura organizacional da escola ela se divide em direção, coordenação pedagógica, a secretaria escolar, que vai ficar responsável ali pelos registros escolares, o corpo docente com a função geralmente de sala de aula ali, né, na maior parte das vezes, e a equipe de apoio, que vai dar suporte àqueles estudantes que têm necessidades especiais, aqueles estudantes que têm necessidade às vezes, por exemplo, no Instituto Federal, a gente tem um núcleo que chama NAPNE. E lá ele atende, né, uma equipe de apoio que vai atender estudantes que têm autismo, que têm transtorno de ansiedade, que apresenta, às vezes, deficiência visual. Então, essa equipe de apoio pode funcionar tanto no núcleo do NAPNE, quanto também a equipe de apoio que vai fiscalizar, né, que vai ajudar a visualizar ali corredores através de câmeras para manter a disciplina escolar, tá? Então, essa equipe de apoio ela é fundamental nos ambientes escolares, tanto para garantir a disciplina, quanto para apoiar aqueles alunos que têm necessidades. Então, a escola é uma organização formal com divisão de funções e responsabilidades. E esse funcionamento da escola, ele acontece com alguns documentos. Um deles é o calendário escolar, o regimento interno, que vai trazer ali todas as informações relacionadas a como proceder, todas as normas e procedimentos em relação ao pedagógico. Por exemplo, como que é a organização, se é semestral, se é bimestral, se é trimestral, qual que é a nota mínima para passar de ano, como que está organizada as recuperações, se existe recuperação paralela, qual que é o procedimento dos conselhos de classe e todo o restante de normas a gente vai encontrar no regimento interno. Paralelo a esse regimento interno, pode existir outros regimentos, regimento disciplinar discente, que ali vão ter, né, as normas de conduta dos estudantes e as ações administrativas que vai acontecer dependendo do que for cometido ali pelo estudante. A gente vai ter também as normas administrativas e os fluxos de comunicação.
O regimento, como eu disse, né, ele organiza os direitos, deveres e os procedimentos. Já o calendário estrutura o tempo pedagógico. E esses documentos são a base da organização do tempo e do espaço escolar. São muito importantes ali para o funcionamento da escola. Em relação à função administrativa da gestão de pessoas, cabe ali ao gestor fazer a distribuição da carga horária. A gente está vendo cada vez mais como que eu posso dizer assim, uma gestão democrática. Nas escolas, sem ser Instituto Federal, eu não tenho certeza como que funciona, mas geralmente vem a divisão, né, ali da disciplina, quem professor vai dar, qual disciplina, qual horário, é possível conversar, mas nos institutos federais, essa distribuição da carga horária, ela é feita pelo próprio núcleo, na maioria dos institutos. Então, por exemplo, assim, você tem lá vários professores de química no mesmo campus. Aí eles vão se organizar em um NDA, Núcleo Docente Articulado, por exemplo, de Química, e o coordenador pedagógico fala, olha, eu preciso que vocês distribuam essa carga horária, né, para as turmas e decidam entre vocês, professores de Química, como que vai ser a distribuição. Então, o diretor pedagógico manda para o NDA, deixa eu colocar aqui, escrevi errado. Pedagógico. Diretor pedagógico manda para o NDA manda para o setor pedagógico qual vai ser a distribuição da carga horária. Por quê? Porque assim, os próprios professores, em grupo, eles dividem. Eles que entendem ali, digamos assim, quais são as peculiaridades, qual que é a melhor forma de distribuir aquela carga horária, tá bom? Então, cabe também a mediação de conflitos, quando esses aparecem, cabe também a parte da motivação da equipe e a formação continuada, que geralmente acontece a cada início de semestre letivo com a semana pedagógica. Então, ali, antes de iniciar as aulas, uns 2, 3 dias geralmente, os professores eles se reúnem e tem toda uma programação que vai abordar assuntos que são pertinentes ao cotidiano da escola, tá bom? Então, temos também, vamos ver aqui, a escola é feita por pessoas, o gestor precisa articular competências e promover a cooperação. Em relação ao clima organizacional, o gestor ele precisa prezar por boas relações interpessoais, por uma comunicação interna que não seja pautada em omitir informações, né? Tem que ser uma comunicação clara, transparente, que promova um ambiente colaborativo, respeitoso, porque, pensa, se ali no próprio ambiente escolar você tem panelinhas, você tem grupos, isso acaba refletindo no sentimento do servidor dali, né, do professor na escola. Então a gente precisa prezar por esse ambiente colaborativo e uma cultura institucional de valorização com foco no estudante, na aprendizagem, né? Então, o clima organizacional positivo impacta diretamente a aprendizagem, o que gera um bom clima organizacional da escola. A primeira resposta que vem na minha mente é café. Professor é movido a café e ar-condicionado. Então, assim, eu sempre digo, uma infraestrutura mínima, né, faz com que o professor já chegue feliz na escola ali. Nossa, então são pequenos detalhes ali do dia a dia que vai manter um bom clima organizacional. Brincadeiras à parte, quando você tem uma gestão que está ali em contato direto, que se faz presente, que está atenta às demandas da escola, passa uma visão para o servidor de que aquele servidor que está na posição de gestão, ele está trabalhando, ele está prezando pelo bom funcionamento da escola. Isso já gera um clima organizacional. Agora imagina, você chega numa escola, o diretor é ranzinza, é fechado, não tem uma comunicação, toma as atitudes sem consultar a comunidade escolar. Vai gerando intriga, intriga gera fofoca e fofoca vai desgastando as relações interpessoais ali na escola, tá bom? Uma outra parte que é importante é a administração dos recursos materiais. Geralmente, uma escola tem um setor administrativo
que tem ali o servidor responsável por fazer as licitações, fazer as compras necessárias, fazer manutenção em ar-condicionado, manutenção nos prédios públicos, nas salas, nas carteiras, ventiladores, iluminação, né? Conservação do patrimônio público de forma geral. É responsável também por organização dos espaços, controle de estoque e o planejamento das compras. Então, cabe ao diretor ficar atento a esses detalhes aqui, mas geralmente tem uma coordenação de administração. Nos institutos federais, cada campi tem o seu administrador que fica por conta de verificar esses itens aqui. Patrimônio, profissionais terceirizados, auditoria em contratos externos. Às vezes você tem uma obra, então tem que ter ali os fiscais de obra para poder acompanhar se a obra está saindo de acordo com o planejado, tanto financeiramente quanto no tempo. Isso faz parte também da gestão de materiais e recursos financeiros. Boa gestão de recursos evita desperdício e melhora as condições de ensino. Continuando ainda na gestão financeira, cabe ali ao gestor a execução dos recursos públicos, prestação de contas, transparência e planejamento orçamentário. Então, é um cargo assim bem de muitas responsabilidades, porque apesar de ser um cargo público, é o CPF do diretor, do gestor que vai aparecer lá, e ele se torna responsável pelas ações que ele toma ali enquanto administrador da instituição. O gestor responde legalmente, era isso que eu estava comentando, pela aplicação correta do recurso. Então, conheci alguns diretores que falavam assim, ó, é o meu CPF que está indo aqui nessa nota, tá bom? Transparência fortalece a confiança da comunidade. Em relação ao dinheiro que chega para as escolas, é importante salientar também que a escola recebe recurso de acordo com o número de alunos matriculados. Anualmente é feito um censo para verificar a quantidade de alunos da escola e esse cálculo é estruturado pelo Fundeb, que ele vai ponderar e, baseado no número de alunos matriculados no ano anterior, chega um recurso para a escola. Então, as principais bases de cálculo do Fundeb: número de matrículas, quanto mais alunos, maior a quantidade de dinheiro que chega para a escola. Existe também uma ponderação. Alunos da creche, né, crianças do ensino fundamental, tanto o ensino fundamental 1 quanto o ensino infantil, eles precisam de maior cuidado, tanto na alimentação, quanto com profissionais ali dentro de sala de aula, então eles acabam recebendo uma ponderação maior e isso significa mais dinheiro para a escola. Alunos de creche, de tempo integral, o ensino médio tem pesos maiores que o do fundamental regular, pois esses custam mais. Para ter uma ideia, existe um valor aluno-ano, que é o chamado VA, e definido como valor mínimo anual por aluno. O governo federal complementa os estados que não atingem esse piso. Para 2026, por exemplo, esse valor foi fixado em R$ 5.962,79. Então, cada escola recebe esse valor por aluno, por ano, né? É um valor pouco. Se você dividir isso aí por 12, dá o quê? Deixa eu fazer aqui na conta na calculadora. Vou arredondar para 6 mil. 6 mil dividido por 12 dá em torno de R$500. É pouco, né? Para manter ali uma educação de qualidade. E as tendências atuais da gestão escolar. Gestão por resultados, então é aquele gestor que ele vai olhar e vai direcionar os recursos para gerar mais resultados, seja de desempenho, seja de qualidade ali do ambiente. Uso de indicadores educacionais para guiar as ações. Fazer um planejamento estratégico, tecnologia na gestão. Tecnologia, quando eu digo na gestão, uso de IA, uso de software, de tecnologias educacionais para garantir ali uma maior eficiência na gestão dos recursos. E ter sempre a cultura, né, da avaliação institucional. A gente tem nos institutos federais a CPA, Comissão de Avaliação
interna, que ela acaba perguntando, né, fazendo ali a abordagem, tanto servidores quanto alunos, sobre como que está o funcionamento dos ambientes, banheiros, salas, o que precisa ser melhorado. Essa CPA, ela envia o relatório para a gestão e aí a partir disso é possível a gestão administrativa direcionar as ações para melhoria, para as melhorias necessárias. Então, a gestão exige capacidade de análise de dados e tomar decisão baseada em evidências. Desafios atuais: excesso de burocracia. Tudo que você vai fazer na escola precisa de ter um documento. Às vezes, há demandas múltiplas. Os gestores, às vezes, eles têm que lidar com mais de uma demanda ao mesmo tempo e isso se torna um desafio. Às vezes, conflitos internos, brigas, conflitos entre professores, entre servidores, isso também é um desafio. E pressões externas, quanto a avaliações e metas que a escola, às vezes, precisa alcançar. Bom? Então, essa aula, como eu disse, é uma aula mais simples, é uma aula mais tranquila. E se a gente fosse sintetizar tudo que a gente falou, a função administrativa, ela engloba a organização da escola, a gestão das pessoas, dos recursos e o planejamento. Com qual objetivo? Vou frisar aqui, ó, garantir condições para o ensino-aprendizagem. Desafio para vocês, então. Vocês assumem a direção de uma escola com conflitos entre professores e problemas financeiros. Quais seriam suas 3 primeiras ações administrativas? Imagina que você foi lá, passou no concurso, chegou numa escola que você não conhece, e aí chega a notícia para você, ó, você nos primeiros dias já percebe que a equipe está rachada, entre aspas, né? Tem ali panelinhas e está com problemas financeiros. Quais são as primeiras atitudes que vocês poderiam tomar? Deixar vocês pensar um pouquinho. Geralmente, o que é possível ser feito, né? Uma estratégia aí, não existe uma estratégia única, mas o mais indicado seria uma escuta ativa e a mediação de conflitos, organizar reuniões para tentar entender qual que é o problema e através do diálogo tentar mediar, fazer a mediação desses conflitos. Em relação à parte financeira, é importante fazer uma auditoria e, de forma transparente, mostrar o que está acontecendo, né? Tentar descobrir qual que é esse problema financeiro para que toda a comunidade escolar fique sabendo de quais são esses desafios financeiros que a escola enfrenta. Por quê? Sabendo desses desafios e através da mediação de conflitos, o próximo passo é propor metas coletivas para solucionar esse problema, tá bom? Então, eu trouxe esse desafio aí para vocês. A gente chegou no nosso fim da aula e, como não podia ser diferente, eu trouxe aqui algumas questões para a gente comentar de concurso público. Esse tema, gestão administrativa, ele não é tão cobrado, então eu trouxe só 10 questões e dá tempo de eu resolver aqui com vocês, tá bom? Então, essa aqui é uma questão do ano passado, Prefeitura de Belo Jardim, no Pernambuco, que diz o seguinte: qual das alternativas abaixo descreve uma das principais responsabilidades da dimensão administrativa na gestão escolar? Garantir que os conteúdos pedagógicos sejam seguidos à risca, isso é função da dimensão administrativa? Não, né? Gerenciar os recursos financeiros, materiais, humanos da escola para promover a aprendizagem? Olha só, é exatamente essa a nossa resposta. Olha esse quadro síntese. A função administrativa: organização, pessoas, recursos, planejamento, com o objetivo de garantir o ensino-aprendizagem. Então, essa é uma questão muito fácil, né, que traz aí o resumo de qual que é as responsabilidades da dimensão administrativa. Vamos só ler as outras? Então, aqui, falso. Organizar as atividades extracurriculares sem envolver a comunidade escolar? Não. Supervisionar exclusivamente, tem que tomar cuidado com essas palavras, né? Exclusivamente, apenas, sempre, nunca, tá? Supervisionar exclusivamente o desempenho acadêmico dos alunos, sem se preocupar com a infraestrutura? Não, muito errada essa, né? Vamos para a próxima? Também, né, do ano passado, desse concurso, qual das afirmativas abaixo reflete uma das principais responsabilidades da dimensão financeira?
Principal responsabilidade da gestão financeira seria garantir que o currículo escolar seja seguido? Não. Estabelecer regras para o desempenho acadêmico? Não, gente. A dimensão financeira não vai ficar preocupado com a parte pedagógica, né? Organizar eventos sociais e culturais para promover a integração? Não tem nada a ver com o financeiro. Administrar e planejar o uso eficiente dos recursos financeiros da escola para garantir a qualidade de ensino. Muito fácil essa questão. Questão 3. Qual a importância da transparência na gestão financeira da escola? Vamos lá? Assegura que os pais e a comunidade escolar tenham acesso às informações sobre o uso de recursos financeiros e possibilita a prestação de contas? Está tudo de acordo com essa questão, né? Vamos ver as outras. Permite que os alunos acompanhem as decisões sobre o desempenho acadêmico? Também está errada. Não, a transparência na gestão financeira está falando de dinheiro. Garante que os professores possam decidir sobre os recursos pedagógicos a serem... aqui está falando de pedagógico. Também não. Faz com que o governo central gerencie diretamente os recursos financeiros da escola? Gente, a gente não viu na aula passada que um dos princípios da gestão democrática é a autonomia? Então, não tem nada que o governo central gerenciar diretamente os recursos financeiros da escola. Então, a alternativa correta aqui é a nossa letra A. Questão da FGV, um pouquinho antiga, mas muito boa. Os recursos que se originam na esfera federal chegam à escola por meio de programa Dinheiro Direto na Escola, e devem ser aplicados diretamente segundo os fins que se destinam. Esses recursos são calculados com base no número de... O que eu falei para vocês? Logo atrás ali, como que é feito o cálculo das verbas que chegam na escola? É pelo número de turmas da escola? Não foi isso que eu falei. É calculado pelo número de alunos matriculados na escola conforme apontado no censo escolar do ano anterior? Resposta correta, né? Foi isso que eu tinha comentado com vocês. É calculado pelo número de alunos matriculados na escola conforme informado pela direção? Não é conforme informado diretamente pela direção. É como apontado no censo escolar, tá? É calculado com base no número de professores? Não. E nem com base no número de dias letivos? Não. O mínimo de dias letivos são 200. E aqui como resposta nós temos a letra B. Questão 5. Em uma gestão escolar eficiente, a dimensão administrativa deve promover a integração entre as diversas áreas da escola. Qual a alternativa abaixo melhor reflete essa abordagem? Então, aqui nós estamos falando integração, né? A gestão administrativa deve focar, exclusivamente, essa palavra aqui, focar exclusivamente, a gente já sabe que o que está por aí está errado, né? Tem que tomar cuidado com essas palavras que elas generalizam muito. Focar exclusivamente nas questões financeiras de recursos ministeriais sem envolvimento direto com a pedagogia? Não, a função administrativa ela tem como dimensão cuidar do dinheiro para promover a qualidade da educação, tá? A gestão administrativa deve promover uma comunicação, tem a ver com integração, eficaz entre direção, a equipe pedagógica e os funcionários administrativos a fim de alinhar os objetivos e as necessidades da escola. Tudo a ver, né? Com a parte da integração das diversas áreas. Então, essa aqui está falsa, essa daqui está correta. Mas vamos ver o restante. A gestão administrativa deve ser centrada apenas, olha a outra palavra aqui, nos aspectos jurídicos? Não. A gestão administrativa deve priorizar a organização de eventos e atividades sociais fora do horário escolar? Também é uma questão aqui errada. Então, correto, letra B. Questão 6. Prefeitura de Paulínia, 2016. Leia o fragmento a seguir. Nos novos grupos instalados no ano passado, verificou-se mais uma vez a importância decisiva que tem para os destinos da instituição a escolha do diretor. Então, nós estamos falando aqui de um documento de 1907, já se via a importância da escolha do diretor. O fragmento destaca o papel desempenhado pelo diretor na escola na condução de tarefa educativa da gestão escolar.
Sobre a função do diretor na condução da gestão escolar, assinale a afirmativa correta. Vamos ver aqui e julgar verdadeiro ou falso. O diretor influi na organização externa à unidade escolar? Será que é isso? Acho que não, hein? O diretor cuida da parte interna também, né? Ele vai ali ter um contato, ele vai fazer uma ponte da escola com outros diretores, com a Secretaria da Educação, e não ele vai influir na organização externa. Ele independe de fatores externos à escola? Não, ele não pode ficar alienado ali, só o que acontece dentro da escola. Envolve atividade de mobilização, de motivação e coordenação? Mobilização, motivação e coordenação tem tudo a ver com a função ali do gestor. Refere-se à administração da instituição, o que não inclui questões relacionadas a condições adequadas para o trabalho docente? Jamais, né? O diretor ele tem que ficar atento às condições adequadas. Coloque em ação os elementos do processo organizacional, planejamento, organização e avaliação de forma centralizada. Foi isso que a gente aprendeu nas aulas passadas? O modelo de gestão é centralizado? Não, o modelo de gestão é democrático. Então aqui está falso. Então a resposta correta é a letra C. Questão 7. Uma escola que dimensiona adequadamente sua oferta automaticamente potencializa o ensino. Imagine uma escola que atende alunos do ensino fundamental, anos iniciais, com 5 salas de aula, com capacidade para 35. Então vamos colocar aqui, 5 salas, capacidade 35 alunos por sala. E ela está funcionando com 400 alunos em 2 turnos. Pode-se afirmar que, vamos dar uma olhadinha, se tem 5 salas e tem 35 alunos, vamos fazer a continha aqui, 35 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 3 vezes 5, 15, 17. 175 alunos. A capacidade da escola é de 175 alunos por turno. Se são 2 turnos, se a gente somar 175 mais 175, vai dar, sobe 1, 7, 7, 14 mais 1, 15, sobe 1, 350 alunos. Essa escola tem capacidade igual a 350 alunos. 175 em um turno e 175 em outro turno. E ela está funcionando com 400. Então pode-se afirmar que essa escola pode atender no noturno? Não. Está abaixo da capacidade? Está na normalidade? Ainda possui salas ociosas? Ela está operando com 50 alunos acima dessa capacidade? Fácil demais, né, essa questão. Está com 400, só tem capacidade para 350, então ela está operando com 50 acima da sua capacidade. Questão 8. Zelar pelo patrimônio e pelos esforços físicos implica que o diretor, vamos ver aqui, verdadeiro ou falso, se responsabilize pela manutenção e conservação do espaço físico, pela segurança do patrimônio escolar e pela manutenção atualizada do tombamento dos bens públicos sobre a guarda da instituição que dirige? Correta, pessoal. Essa é uma das funções do diretor. Ele tem que zelar pela manutenção e conservação do espaço físico para a segurança do patrimônio. Vamos ver as outras alternativas? Ele deve saber usar novas tecnologias de informação e comunicação enquanto recursos importantes para a gestão da escola. Essa parte de tecnologias é o que diz essa frase, zelar pelo patrimônio, pelos espaços físicos. É uma função do diretor, mas zelar pelo patrimônio não quer dizer que ele deva saber utilizar as novas tecnologias, tá? A gente está procurando alternativa que tem a ver com essa frase aqui. Organize o quadro pessoal? Não, aqui é a gestão de pessoas, não a gestão do patrimônio. Se responsabilize pela administração financeira? Então aqui nós estamos falando de gestão financeira e não do patrimônio, tá bom? Também não é. Deva ser o principal promotor do diálogo na comunidade escolar, onde a escuta e o incentivo à conversa com todos são decisivos. Essa daqui também não tem a ver com a parte de
zelar pelo patrimônio. Então ficou mesmo letra A. Para a gente ir finalizando nosso momento de questões, o gestor da escola é responsável pela gestão dos recursos públicos destinados aos gastos com a manutenção de seu funcionamento e que se inserem no conjunto das despesas públicas. Os elementos de despesas dos orçamentos públicos, que inclui todo o material cujo uso implica em consumo imediato ou quase imediato, é denominado de. Então aqui ele quer saber como que chama aquelas despesas, né, que você compra e já vai utilizando ali de forma imediata. É chamar de despesa de capital? Custeio capital? Não, gente, é chamar de material de consumo. É papel higiênico, é giz, é pincel atômico, folha chamex, toda aquela parte de materiais necessários ao uso cotidiano ali na escola, tá bom? Então, ficou aqui questão 9, letra C. E para finalizar, nossa última questão. Como gestor escolar, à frente da administração pública, é possível dispor de alguns recursos financeiros para aquisição de bens e serviços que supram necessidades imediatas da escola. Mas para aquisição que não seja urgente, na administração pública há um procedimento administrativo pelo qual se abre aos interessados a possibilidade de apresentação de propostas, entre as quais será selecionada a mais vantajosa para a celebração de um contrato. Esse procedimento trata-se de, como que chama, um modo de aquisição de materiais que não sejam urgentes. Seria aquisição, leilão, edital, licitação ou adjudiação. É uma licitação, tá bom? Essa aqui é a nossa resposta certa. Instituições públicas conseguem adquirir equipamentos ou para construção de edifícios com empresas, né, através de licitação. Pessoal, aqui tem o gabarito, tá? Muito obrigado pela atenção e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.